Queridos e diletos ouvintes de todo o Brasil e de toda a terra, recebam em vossos lares a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Vitor Mateus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero falar com todos hoje acerca do tema barba, corte de cabelo feminino e pintura do cabelo. Quero falar com todos hoje acerca deste tema. Meus amados e queridos irmãos, eu quero falar sobre o corte de cabelo nos homens. O primeiro ponto que eu quero enfatizar neste estudo bíblico é que havia sim uma norma para o cabelo dos homens no Antigo Testamento. A pergunta é: havia alguma norma para os cabelos dos homens no Antigo Testamento? Sim, havia, meus irmãos. A Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 21, sobre o cabelo dos sacerdotes. A ordem para os sacerdotes era para que cortasse o cabelo. Então, os sacerdotes, eles não podiam ter cabelos crescidos. A palavra nos mostra isso. Levítico, capítulo 21,
versículo de número 5. Levítico, capítulo 21, versículo de número 5. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Então, nós vemos aqui no livro de Levítico, capítulo 21, o versículo de número 5, que sim, havia uma norma para o cabelo dos sacerdotes. E quando o texto, meus amados irmãos, diz não raparão o cabelo, isso significa que os homens não deveriam ter cabelo crescido, ou seja, não deveriam ter o cabelo crescido, o cabelo grande. Os sacerdotes não podiam ser carecas, mas também não podiam ser cabeludos. Ezequiel, capítulo 44, versículo de número 20. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Ezequiel, capítulo de número 44, o versículo de número 20. Ezequiel, capítulo 44, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: e a sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes, como convém, tosquiarão as suas cabeças. Quando o texto diz antes, como convém, tosquearão as suas cabeças, significa o cabelo natural do homem, ou seja, o cabelo curto. Então, essa era a ordem para os sacerdotes. Nenhum sacerdote era cabeludo. A barba realmente dos sacerdotes era uma barba crescida. A barba do sacerdote, ela era crescida. Por quê? Porque a barba era motivo de honra no passado. Então, a barba era um motivo de honra. Alguns homens nos tempos bíblicos, alguns israelitas, judeus, hebreus, usavam cabelos crescidos, mas isso não significa que Deus estava aprovando tal prática. E havia, meus amados irmãos, sim, um modelo. Havia um mandamento no Antigo Testamento sobre o modelo do corte no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 27. Levítico, capítulo 19, versículo 27. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba.
Então nós vemos aqui em Levítico, capítulo de número 19, o versículo de número 27, que sim, havia um modelo de corte. O Senhor, Salvador, Criador dos céus e da terra, disse que não podia o cabelo arredondando os cantos da cabeça, nem tampouco a barba. Ainda que todos os homens da época de Israel usassem cabelos crescidos, e eu volto a enfatizar isso, isso não significa que eles estavam dentro da razão. Então, não havia, meus irmãos, nenhum mandamento para os homens terem o cabelo crescido. Não havia nenhum mandamento. Quando Paulo escreveu a epístola à igreja de Corinto, quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele ensina que os homens devem ter o cabelo curto. Por quê? Pois é vergonhoso aos homens ter o cabelo comprido, ou seja, terem o cabelo crescido. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 14 e 15. Primeira Coríntios, capítulo de número 11, versículos 14 e 15. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, para o homem é vergonhoso ter o cabelo crescido, ou seja, ter o cabelo comprido. Por quê? Porque o cabelo crescido, o cabelo comprido, ele foi dado em lugar de véu para a mulher. E para a mulher é honroso ter o cabelo crescido, como nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 14 e 15. Para o homem é vergonhoso ter o cabelo comprido, porém, o mesmo texto diz, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. E quando Paulo usa a expressão não vos ensina a mesma natureza, essa natureza, meus amados irmãos, não veio no Novo Testamento. Não, essa natureza veio da criação, quando Deus criou Adão e Eva. Por isso que Paulo usa a expressão dizendo, não vos ensina a mesma natureza? Gênesis, capítulo 1, versículo 27, olha o que a palavra de Deus vai dizer. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, os criou. Então, o que é natural? Natural é os homens ter
o cabelo curto, ou seja, é natural que os homens tenham o cabelo curto, porque se os homens tiverem o cabelo comprido, é vergonhoso, porque o cabelo comprido foi dado à mulher no lugar de véu, e é honroso a mulher ter o cabelo comprido, o cabelo crescido. Porém, é verdade, na Bíblia nós temos, aleluia Jesus, alguns que tinham sim o cabelo crescido. Por exemplo, quando nós falamos do nazireu, ou seja, do voto nazireado, por exemplo, era uma ordem segundo o voto nazireado. O homem não podia cortar. Um dos propósitos do voto do nazireado era o homem não cortar o cabelo. E nós temos na Bíblia assim Sansão. Sansão era nazireu. E nós vamos ver alguns textos o que o nazireu podia fazer e o que o nazireu não podia fazer. Números, capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Números, capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Glória a Jesus, glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E aqui, quando nós lemos o capítulo 6, está falando sobre a lei do nazireado. A Bíblia diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de... Vou ler de novo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Então, aqui nós vemos um caso do voto nazireado, ou seja, a lei do nazireado era uma ordem segundo um voto. E como nós estamos falando de um nazireu conhecido na Bíblia chamado Sansão, abra sua Bíblia por gentileza no livro de Juízes, capítulo de número 13, o verso de número 5. Juízes, capítulo de número 13, o verso de número 5. A palavra de Deus vai dizer assim: Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus,
desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ou seja, nós vemos aqui que não poderia passar navalha em sua cabeça. E ainda em Juízes, capítulo de número 16, por gentileza, abra sua Bíblia, no verso de número 17. A Bíblia vai dizer assim: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Então, apenas os nazireus tinham o cabelo comprido. Os demais homens deveriam ter o cabelo curto, inclusive os sacerdotes, como nós lemos em Levítico, capítulo 21, o verso de número 5. Ali está o corte do cabelo dos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes não podiam ter o cabelo crescido. E nós vamos ver o modelo de corte em Levítico, capítulo 19, o verso de número 27. Então, apenas os nazireus tinham o cabelo comprido. O que era o voto nazireado? Era uma ordem segundo um voto. Então, nós vemos também na Bíblia, e você vai dizer para mim: ah, mas irmão Mateus, Abisalão também tinha o cabelo comprido. É verdade. Quando nós lemos 2 Samuel, capítulo 14, verso 26, vai falar acerca de Abisalão. E vai falar sim, que Abisalão tinha o cabelo comprido. Nós podemos até ler o texto, não tem problema. Glória a Jesus, vamos ler. 2 Samuel, capítulo 14, o verso de número 26. 2 Samuel, capítulo 14, o verso 26. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. E quando tosqueava a sua cabeça, abre aspas, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Porém, meus amados e queridos irmãos, Abisalão, ele cortava o cabelo de ano em ano, como nós lemos agora em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 26. Abisalão cortava o seu cabelo de ano em ano. Mas isso não significa, isso não quer dizer que Abisalão ele estava dentro da vontade de Deus. Nós temos que ir para a Bíblia. Por quê? Não fala cabelo, mas eu acho interessante, lendo ainda em 2 Samuel, agora no capítulo 18 e no versículo de número 9, 2 Samuel capítulo 18, verso de número 9, sabe? O que eu acho interessante é que Abisalão, ele ficou com a sua cabeça presa no carvalho, e ele ficou suspenso no ar, e depois ele foi ferido e foi morto. Você pode ler o texto.
Segundo Samuel capítulo 18, verso 9. E Abisalão se encontrou com os servos de Davi, e Abisalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Então nós vemos aqui que Abisalão, mesmo tendo cabelo comprido, como está registrado em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 26, Abisalão cortava o cabelo de ano em ano por causa do peso. Isso não quer dizer, ou seja, isso não significa que Abisalão ele estava dentro da vontade de Deus. Ele não estava dentro da vontade de Deus. Aleluia! Então, o cabelo do homem deve ser curto. O cabelo do homem deve ser curto. E a maior prova é 1 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensina que os homens devem ter o cabelo curto, pois é vergonhoso aos homens terem o cabelo crescido. O cabelo comprido é honroso para as varoas, é honroso para as mulheres. Oricanda, labasturimicanda, labassuriandeconda, labassúria. Então, o cabelo comprido para os homens é vergonhoso. Não vos ensina a mesma natureza? Que natureza é essa? Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou o homem com o cabelo curto, ele criou a mulher com o cabelo crescido, Por quê? Porque o anjo, ele reverencia o cabelo da mulher, porque no cabelo da mulher está a glória de Deus. O anjo, ele não reverencia os olhos da mulher. O anjo, ele não reverencia os pés da mulher, as mãos, o nariz, a boca, as orelhas, nada disso. O anjo, mesmo a varoa pode até ter a sua formosura, o seu parecer bonito, ser uma mulher bonita, formosa no seu parecer, mas os anjos não reverenciam isso. Os anjos reverenciam o cabelo das mulheres. Aleluia, das mulheres de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Agora eu quero falar com todos acerca da barba. E eu quero começar falando da barba no Antigo Testamento. A barba no Antigo Testamento, a barba crescida, era motivo de honra no passado. Sim, a barba crescida ela era motivo de honra no passado. Então, nós vemos também que o sumo sacerdote usava a barba. Quando nós lemos um texto muito célebre, eu vou usar a palavra célebre, né? Mas é um texto muito célebre, é o texto de Salmos, capítulo 133, o verso de número 2. Aleluia. Abra sua Bíblia aí por gentileza. Salmos capítulo 133, o verso de número 2. Glória a Jesus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos.
Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele usava a barba. Quando nós lemos 1 Crônicas, capítulo de número 19, versículo de número 4, os servos de Davi, eles foram envergonhados porque lhe tiraram a barba dos servos de Davi. 1 Crônicas, capítulo 19, o versículo de número 4, olha o que a palavra de Deus vai dizer. 1 Crônicas, capítulo de número 19, o verso de número 4. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou os vestidos pelo meio, até a coxa da perna, e os despediu. E aí, nós vamos ver no verso de número 5, que era motivo de vergonha para os homens ficar sem a barba. Era motivo de vergonha. Olha o que a palavra diz no verso 5. E foram e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Então nós vemos aqui em 1 Crônicas, capítulo 19, o verso de número 5, que era motivo de vergonha para os homens ficar sem a barba. E era um motivo, sim, era muito desonro para um homem ficar sem a barba. E isso, meus amados irmãos, neste mesmo capítulo de 1 Crônicas, capítulo 19, quando nós lemos o verso de número 7 até o verso de número 9, nós vamos ver que isso veio causar uma guerra. Vamos ler? Olha o que o texto diz. Versículos 7 até o versículo de número 9. Olha o que a palavra de Deus diz. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. Então nós vamos ler em diante que houve sim uma guerra. Então, no Antigo Testamento, a barba era motivo de honra. Ou seja, um hebreu, um judeu sem barba era motivo de desonra. Era uma vergonha. Aleluia! Glória a Jesus! Eu quero falar com todos sobre a barba no Novo Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia, ela não vai falar sobre a barba. Ela não vai falar nada sobre a barba, no modo de
dizer que a barba é ou não é pecado, não. A Bíblia, no Novo Testamento, não vai falar acerca da barba. Porém, tudo, meus amados irmãos, nesta vida é vão. Tudo é passageiro. Tudo é inútil. A própria Bíblia vai dizer que tudo é vaidade. Eclesiastes, livro do pregador, capítulo de número 1, o verso de número 2. Abra sua Bíblia aí, é um texto conhecido, é verdade, é um texto célebre. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Então, nós vemos que tudo nesta vida é vaidade. A Bíblia está nos mostrando isso. E nós temos que discernir entre a vaidade necessária e a vaidade pecaminosa. A barba é uma vaidade desnecessária, que pode, sim, nos levar, nós homens, a pecar contra Deus. Aleluia! A Bíblia também diz que tudo é lícito, mas nem todas as coisas nos convêm. 1 Coríntios, capítulo de número 6, o verso de número 12. Olha o que a Bíblia vai dizer. Primeira Coríntios, capítulo 6, o verso de número 12. Olha o que a Bíblia diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, não convém ao homem usar barba. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A barba é uma vaidade desnecessária. Então, a barba no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, a barba era uma questão de honra, diferente dos nossos dias atuais. Hoje, a barba é praticamente por motivo de estilo e vaidade. Aí, o varão vai lá, deixa a barba crescer, faz um degradê na barba, faz um desenho que talvez até tenha um significado satânico. Faz um desenho na barba e você está pecando contra Deus. Você está pecando contra o Senhor por causa da sua barba. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então não convém o homem usar barba. A barba era uma questão de honra no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, diferente de hoje, que é praticamente por causa de estilo e vaidade, uma vaidade desnecessária. E quando o varão corta a barba, faz um degradê, faz desenhos na barba, que muitos desenhos até têm significados satânicos, se torna uma vaidade pecaminosa e você está pecando contra Deus.
O princípio geral que deve, meus amados irmãos, nos orientar foi dado pelo apóstolo Paulo para resolver o que convém ao crente. Filipenses capítulo de número 4, o verso de número 8. Abra a sua Bíblia aí por gentileza. Filipenses capítulo de número 4, o verso de número 8. Glória a Deus, glória a Jesus. Filipenses capítulo 4, verso de número 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, meus amados e queridos irmãos, será que através da barba há alguma virtude, há algum louvor? Então, a barba, meus irmãos, é uma vaidade desnecessária. É uma vaidade que pode se tornar, sim, pecaminosa. Aí para a barba, faz um degradê, faz um desenho que talvez tenha um significado, volto a repetir, um significado satânico, alguma coisa que não agrade a Deus. Então, convém ao homem não usar barba, não usar barba. Eu não vou nem tocar, meus irmãos, não vou nem falar do texto de Gênesis capítulo 41, verso 14, quando José, ele faz a barba para se apresentar diante do faraó, porque para os egípcios, um homem barbudo era sinal de tristeza, e para os judeus, um homem sem barba era vergonhoso, era uma desonra. Então, vice-versa. Então, eu nem vou usar o texto de Gênesis 41, 14 sobre José, porque é um texto fora do contexto. Mas usando Eclesiastes 1:2, dizendo que vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, quando nós lemos Eclesiastes capítulo 1, verso 2, diz que tudo é vaidade. E aí, meus amados irmãos, nós temos que saber discernir o que é uma vaidade necessária e o que é uma vaidade pecaminosa. Nós temos que saber discernir. Aleluia! Os servos de Deus são pessoas totalmente dedicadas a servir a Deus. São totalmente dedicadas a servir ao Senhor. A Bíblia diz isso. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. 2 Coríntios, capítulo de número 3, o verso de número 18. Olha que lindo. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Oricanda labasturimicanda labassurimicanda labaia. Quem é espiritual, guarde isso nas tábuas do teu coração, meu irmão. Guarde isso nas tábuas do teu coração, minha irmã. Quem é espiritual, ele discerne as coisas do Espírito de Deus. Ele discerne. Leia comigo, por gentileza.
1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. 14 e 15, por favor. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quem é espiritual discerne as coisas do Espírito de Deus. Porém, quem é carnal, quem não é espiritual, não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus. E quem é espiritual, pelos carnais, não consegue ser discernido. Aleluia! Então, a barba sim é uma vaidade desnecessária, que sim pode se tornar uma vaidade pecaminosa. Então, não convém a nós, irmãos, varões de Deus, usar a barba. Aleluia! E quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Orianda alabasturrimiclanda alabassurimicanda alabaia. Eu quero falar agora sobre o cabelo feminino. A pergunta que fica: a mulher, ela pode cortar o cabelo? Não. A mulher de Deus, ela não pode cortar o cabelo. Leiamos 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 15 e 16. A palavra de Deus vai dizer assim: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contendencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, a mulher não pode cortar o cabelo, porque, como eu já havia falado, o cabelo crescido lhe é honroso. Quando nós lemos o verso 6, no mesmo capítulo, no capítulo 11, acompanhem comigo por gentileza, o texto diz o seguinte: portanto, se a mulher não se cobre com um véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Nós vemos que tem uma grande diferença entre tosquiar-se e rapar-se. É isso mesmo. O que significa, meus amados irmãos, a palavra tosquiar, que aparece aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 6. Tosquiar significa cortar, significa cortar rente, significa aparar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu digo para alguém: eu vou podar a árvore da minha casa. Eu estou cortando, mesmo eu dizendo que eu estou aparando, que eu estou podando, mas eu estou cortando. Então,
O tosquear aqui é cortar rente e aparar. Ou seja, a mulher peca se ela aparar o cabelo. Ah, mas eu cortei só as pontas do meu cabelo. Está pecando contra Deus. Ah, mas eu cortei apenas 1 centímetro. Está pecando contra Deus. Ah, mas eu só cortei assim um pedacinho das pontas do meu cabelo. Você está pecando contra Deus. Você está pecando contra o Senhor. Aleluia! O cabelo lhe é honroso e você não pode cortar o seu cabelo. O seu cabelo foi lhe dado em lugar de véu. Orianda labasturrimiclanda labassuriande condalábia. O seu cabelo, você não pode cortar ele. É isso que a palavra aqui significa. Tosquear é cortar rente, aparar. E sobre pintar o cabelo? Sim. A mulher pode pintar o cabelo? Não. A mulher não pode pintar o cabelo. Vamos ler alguns textos bíblicos que nos mostram que tanto a mulher como o homem, eles não podem pintar o cabelo. Provérbios de Salomão, capítulo 16, o verso de número 31. Provérbios de Salomão, capítulo 36. Perdão, meus irmãos. Provérbios, capítulo 16, o verso 31. Glória a Deus. Verso 31, que diz assim: Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. O que são as cãs? Cãs são os cabelos brancos. É isso mesmo. Se você não sabia disso, hoje você está ouvindo a palavra de Deus, a verdade sendo ensinada. Cãs são os cabelos brancos. Aleluia. Provérbios de Salomão, capítulo 20, o verso 29. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. O ornato dos mancebos é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Aleluia! Então, a glória e a honra do homem idoso, a glória e a honra da mulher idosa são os cabelos brancos. Por que você está pintando seu cabelo, meu irmão? Por que você está pintando o cabelo, minha irmã? Por que você está pintando o cabelo de preto? Por que você que diz que é crente está pintando o cabelo de loiro? Por que você que se diz cristã está pintando o cabelo de ruiva? Você está enganando a quem? Você pode estar enganando as pessoas que estão ao seu redor. Você pode estar enganando o seu próximo, mas você não pode enganar a Deus. Você está pecando contra Deus. Entenda, a glória e a honra do homem idoso, da mulher idosa, são os cabelos brancos, e você está pintando os seus cabelos. Você está enganando o seu próximo. Você está enganando as pessoas que estão ao seu redor. Então, a pessoa anciã, o velho, é de cabelos brancos. Não é eu que digo, é a Bíblia. Salmos capítulo 71, verso de número 18. Olha o que a palavra de Deus vai dizer.
Salmos capítulo 71, o verso de número 18. A Bíblia diz o seguinte: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Então, nós cristãos, homens e mulheres de Deus, nós devemos deixar o nosso cabelo natural, deixar que o nosso cabelo fique branco, porque o cabelo branco é a glória e a honra do homem e da mulher de Deus. Então nós devemos deixar o nosso cabelo natural. Anciões são de cabelos brancos. É isso mesmo. Daniel, capítulo 7, o verso de número 9. Por gentileza, abra sua Bíblia aí, por favor. Tá tudo na Bíblia. Capítulo 7, o verso de número 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Então os anciões é de cabelos brancos. Nós devemos deixar o nosso cabelo natural. Nós devemos deixar o nosso cabelo ficar branco. As cãs são cabelos brancos. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. E nós temos um texto que o próprio Jesus fala acerca do cabelo, sobre a pintura do cabelo. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 35 e 36. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Mateus, capítulo 5, versículos 35 e 36. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade. Espera aí, irmãos, que eu estou lendo. Estou lendo certo. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Aleluia! Esse texto aqui, meus irmãos, Jesus, em Mateus capítulo de número 5, versículos 35 e 36, Jesus está nos proibindo a alteração da cor do cabelo. Pintar o cabelo, meus irmãos, é uma mentira. Nós estamos enganando as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos enganando ao nosso próximo. Maldito seja o quê? O enganador. Malaquias capítulo 1, o verso de número 14, diz que maldito é o enganador. Se eu pinto o cabelo, eu estou enganando as pessoas que estão ao meu redor. Eu estou enganando o próximo. E eu estou trazendo maldição para mim mesmo. É isso mesmo.
Malaquias capítulo 1, verso de número 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Oh glória! Maldito seja o enganador. Se você pinta o cabelo, minha irmã, se você pinta o cabelo, meu irmão, você está enganando as pessoas que estão ao seu redor. Você está enganando o seu próximo. Então quem pinta o cabelo está debaixo da maldição. Por quê? Pois está enganando o próximo. Então, pintar o cabelo é verdadeiramente um pecado diante de Deus. Está desonrando a sua própria cabeça, está desfazendo a criação que vem do nosso Deus. Então é pecado pintar o cabelo, tanto os homens quanto as mulheres. Homens de Deus e mulheres de Deus não pintam o cabelo, porque o cabelo branco é a glória e a honra do homem idoso e da mulher idosa. O homem não usa barba. A barba é uma vaidade desnecessária, que pode se tornar sim numa vaidade pecaminosa. As irmãs não podem cortar o cabelo, porque o cabelo lhe é honroso e foi dado em lugar de véu. Os homens não podem usar o cabelo comprido, o cabelo crescido, porque é vergonhoso aos homens terem o cabelo comprido, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. O homem deve ter o cabelo curto, como a palavra de Deus ensina. Por isso que Paulo diz: não vos ensina a mesma natureza? Que natureza é essa? É a natureza, é a criação de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão com os cabelos curtos e Eva com os cabelos compridos. Aleluia! Glória a Deus! Então, os homens de Deus não usam cabelos crescidos, não usam barba. As mulheres de Deus não cortam o cabelo e nem pintam o cabelo, assim como os irmãos também não devem pintar o cabelo. Para ir para o céu, nós temos que ser obedientes à sã doutrina do Senhor. Tito, capítulo 2, verso de número 1. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Muitos não suportam mais a sã doutrina. Muitos não suportam mais a verdade. É isto mesmo, muitos não suportam mais a verdade. Mas isso é mister, ou seja, isso é necessário que essas coisas venham a acontecer nos fins dos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Jesus está voltando e só vai subir aqueles que forem fiéis até a morte e que
continuam andando pela porta estreita. O caminho é estreito. A porta que conduz à salvação, ela é estreita. O caminho é apertado. O caminho é difícil. O caminho realmente ele é árduo. Mas Deus, ele é fiel. E aquele que obedece à palavra de Deus, este é um bem-aventurado, pois o seu nome permanece escrito no livro da vida. Aquele que persevera na doutrina dos apóstolos, aquele que continua com a sua fé apostólica, perseverando, este é um bem-aventurado, é uma bem-aventurada, pois estão com seus nomes escritos no livro da vida, selados com o sangue do Cordeiro imaculado, com o sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oricanda labasturiande conda labassurimicanda labaia etacalabassúria ereondorai irribianda labasturiande conda labassurimicanda labalaia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, por esta rica oportunidade de estar ministrando este estudo bíblico, falando acerca da barba, falando acerca do cabelo masculino e feminino, falando acerca da pintura do cabelo, trazendo a luz das escrituras sagradas, porque a nossa regra de fé, a nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Aleluia! Então eu quero agradecer a todos pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui ministrando este estudo bíblico. Já quero convidar todos vocês que amam a sã doutrina, que amam ouvir a verdade, que amam aprender com Jesus Cristo, que amam aprender com o Espírito Santo. João capítulo 14, verso 26. Mas o Espírito Consolador vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus vai fazer os irmãos e as irmãs lembrarem deste estudo bíblico, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos vão se lembrar sobre a barba, sobre o cabelo comprido dos homens, sobre a pintura do cabelo feminino, masculino, sobre o corte de cabelo feminino. Os irmãos e as irmãs que zelam pela sã doutrina vão se lembrar, pois tem o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Convido a todos para neste sábado, às 11h30 da noite, horário oficial de Brasília, mais um estudo bíblico sobre doutrina ou usos e costumes. Juntos nós vamos aprender mais da gloriosa e santíssima palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Um abraço para todos vós. Fiquem todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem se despede é o seu irmão em Cristo, Vitor Mateus. Um abraço para todos vós. Até sábado, se Deus permitir. Se Jesus não estiver voltado ainda, estaremos aqui novamente, trazendo um estudo bíblico acerca da palavra de Deus, e continuamos defendendo a sã doutrina e conservando a sã doutrina. Amém? Um abraço para todos vós.
Boa noite.